Legal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão na nossa live, a todos que estão nos assistindo. Ela estava falando aqui, eu comecei. Boa noite a todos que estão na live, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje é a consolidação da nossa leitura do livro Frankenstein de Mary Shelley. Nós estivemos ao longo do mês de novembro fazendo discussões a respeito desse livro, discussões semanais, e hoje a ideia é falar do livro como um todo, dos últimos 4 capítulos. Então, o cronograma para hoje é discussão sobre os últimos capítulos e, consequentemente, o livro todo, e revelar qual é o livro que foi votado para ser a leitura de janeiro e o calendário de janeiro já. Tá? Eu já fiz a separação por capítulos, então isso é o que tem para essa live. Além disso, como eu falei, nós temos um patrocinador aí que é o Estação Cultural, é um sebo aqui de Jundiaí. Então ele fez a doação desse lindo livro aqui. A Nina gosta de George Orwell, não sei se mais alguém já leu. Esse aqui é o... Oh, tá de ponta cabeça, gente, perdão. Esse aqui é a Revolução dos Bichos. E eles deram pra gente sortear. Hoje eu voltei lá no sebo e conversei com ele lá, tudo, ele tá super empolgado. Propaganda anticomunista! Do nadão tem um presidiário. Credo, vou dar ban. Exatamente. Foi mal, não aguentei. Então eles deram pra gente, ó, eu sebo Estação Cultural de Jundiaí. Se vocês têm redes sociais, o sigam, vamos apoiar o comércio da esquerda, né? Então, assim, vamos apoiar quem nos apoia, né? Sigam lá, Estação Cultural de Jundiaí. E eles deram, e eu trouxe uma sacolinha do Rio de Janeiro, que é do Cachorrinho Caramelo, para acompanhar o livro, gente. Então, quem recebeu o livro vai receber uma sacola também. Porque eu adoro essas sacolas para transportar livro, então eu achei por bem trazer uma para dar para o sortear. Então, isso é o que vai acontecer na nossa live de hoje. Então, nós vamos falar sobre o livro, vamos divulgar o próximo livro e vou fazer o sorteio do livro Revolução dos Bichos. Beleza? Bom, vamos lá, né, galera? Jesus amado, o que foi esse fim, né? Então, a gente tem vários acontecimentos que se sucederam nos últimos 4 capítulos, né? Então, eu vou começar aí a separação mais ou menos cronológica, porque tem tanta coisa que aconteceu ali que não sei nem por onde começar, mas então eu vou começar meio que de forma cronológica, né? Na live passada, nós vamos querer uma namorada, né? Então, ele foi até Victor Frankenstein e pediu que... Acho que tá falhando o áudio, hein? Tá falhando bastante. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Calma aí, gente. Problemas. Piorou. Jesus amado. Calma aí. Qualquer coisa tem que tentar de novo na live. Não gostaria. Bom, se vocês quiserem, gente, para acharam do livro, só para eu tentar resolver o problema aqui. Quem vai começar? A Nina já tá falando do Duna. Ela tem certeza que o livro que ganhou foi... Eu posso começar, se a gente quiser. Aí eu... Pode começar, Nina, por favor. Eu não lembro exatamente onde para, tá? Então, se eu tiver muito para trás ou muito para frente, vocês me avisam. Eu já tinha comentado que eu achei super peculiar esse pedido. Tipo, eu não achei que o livro ia ir nessa direção. Eu acho que a gente até já tinha comentado, tipo, dessa relação, né, de se é uma violência de trazer alguém à vida,
só porque essa pessoa pode um dia vir a sofrer, né? A gente entrou nessas questões, assim, são um pouco difíceis, né? Porque a metáfora dá uma perdida ali. Se ela é uma filha, se ela é uma esposa, seria ele encomendando uma mulher de distantes terras, né? Que era uma prática. Então, não sei se há uma crítica também nisso. Mas, o meu spoiler estava certo, né? Sim, eu Um pouquinho lembrei antes. disso na hora. Quando eu vi Clerval morrendo, eu falei, gente, a Nina preveu tudo nesse livro, cara. Ela preveu a manga e preveu Clerval, né? Eu tenho uma previsão que eu vou ser honesta quando ela chegar, que eu errei, assim, ó, muito. Eu fui muito para um outro lado, assim. Esse livro, por mais... você imagina que ele, por ele ser mais antigo, eu já teria absorvido todos os clichês dele, entre aspas, de forma, tipo, por osmose cultural, né? A gente vê uma obra mais basilar, em outras obras a gente acaba vendo, né? Tipo, que nem quando tu vê Sopranos e aí, de repente, por isso que todos os shows sobre crime é desse jeito. E ela é um pouquinho, né, da ficção científica, de certas formas. Uma coisa que eu achei interessante no pedido e também na aceitação do Frankenstein é ele reconhecer que é um sofismo, né? Ele é um argumento na condição estética de que o que está sendo pedido para ele é absurdo. Entretanto, ele não consegue desargumentar a lógica de que ele deveria apaziguar em algum nível o Robson nesse sentido. E eu acho interessante que ele dissolve a esposa dele, né? Eu acho que a gente não dá nome para ela, porque ela não chegou a existir, né? Mas ele acaba dissolvendo ela, que vai um pouquinho contra a ideia do choque, né? Tipo, se existia alguma ideia de que ele usou eletricidade, agora meio que não, né? Que ele foi para o meio de uma ilha, no meio do nada, e ele conseguiu fazer lá. Então, provavelmente, o processo provavelmente tem a ver com os espíritos do corpo, talvez, ou de repente tentar emular através de tincturas e produtos boticários essa vida, né? E ele desfaz numa, né? Eu não sei, eu achei estranho. Ele do nada, para mim soou um pouco do nada. Ele tem esse choque de consciência e falar, não, tava doidão, foi mal. E aí, tipo, vou lidar com as consequências como alguém que estoura o cartão em um momento de crise, sabe? Tipo, depois eu vejo de a minha família morrer e eu aguentar esse BO depois, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não consigo criar algo bom e justo. Tipo, ele já decidiu que essa mulher, que não existe, ela é má. Porque o outro filho que ele não deu a opção de ser bom também é mau. Então, tipo, o que esperar a mais desse personagem, né? E a frustração com o personagem, que eu acho que todo mundo teve, esses últimos capítulos foram muito difíceis, ela se justifica, eu acho que por ele ser bem escrito, né? Por ele ter ele te puxar para essa posição desconfortável de acompanhar a constante, o ego dele. Sim, é isso, assim, né? Eu acho que... vocês estão me ouvindo melhor agora, não? Agora tá bom. Ótimo. Eu acho, assim, que é o que você falou, Nina, e acho que é um ponto crucial ali logo desse começo. É o que o Diego falou, né? Não é muito surpresa que a gente já estava vendo como o Victor estava se comportando ao longo do livro. Mas esse grande ápice dele falar, não vou criar essa mulher e nem nada, na minha percepção, eu não sei vocês, né? Mas eu tenho a impressão que em alguns momentos ele infligia propositalmente dor no Robson. Então, assim,
ele chegou à conclusão que assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que ele não merece, não, e vai sofrer mais um pouquinho, que não vou dar mulher nenhuma pra ele, sabe? Então, assim, é muito parte do sadismo de, assim, eu sou o Deus, eu sou o controle, e eu não vou deixar você ser feliz, e acabou. Isso sob qualquer circunstância, né? Que a gente viu aí o desfecho desgraçado que foi tudo isso. Pode falar, Fabrício. Mas não foi através... Ele não viu a imagem do Robson na janela e, a partir de então, ele tomou a iniciativa de destruí-la? Sim, então, é justamente o que eu falo, assim, assim, eu tô vendo que você está me observando, logo eu vou te dar o pior. Então, olha aqui a mulher que você pediu pra mim. E ele destruiu na minha cabeça, tá, gente? Essa, assim, foi uma opinião, como eu já tava enjoada desse Victor, sabe? Então, oi? Eu acho que momentos antes, ele tem um momento de, assim, quase lucidez. Em momentos do livro, principalmente no final, ele tem, tipo assim, ele quase raciocina direito e depois ele desvia. Mas ele tem um momento de lucidez que eu falo assim, se essa outra pessoa que eu tô criando não concordar com o trato que eu tô fazendo aqui, pelo menos eu acho que nesse aspecto, deixar de criar se justifica. Mas eu acho que o que realmente leva ele a tomar essa decisão não é essa análise de que talvez essa pessoa que eu estou criando não tenha vontade própria e não concorde com isso. Ele vai por esse caminho, tipo assim, sádico. De, você quer mesmo, né? Então não vou te dar. Então vou destruir aqui na sua frente. Mas eu achei muito interessante esse pequeno momento de lucidez, de assim, eu tô criando uma vida, né? Ela pode não concordar comigo. Tipo assim, uma vez eu lembro, eu ouvi um relato de uma pessoa que falava assim, quando eu era criança, eu tava jogando bola e aí eu tava fazendo muito barulho, meu pai falou pra eu parar e aí eu não parei, ele foi lá e estourou minha bola. Eu ouvi um relato disso, e assim, eu lembrei na hora desse relato, porque é exatamente isso, é tipo assim, é isso que você gosta? É isso que tá te dando prazer? É uma namorada? Então vamos aqui, ó, vamos destruir única coisa boa que o bicho estava esperando ansiosamente. Destruiu logo na frente dele. Então eu acho que é mais uma coisa que parte do sadismo do Victor. A Nina tá querendo falar. Pode falar. Foi contemplada pela sala da colega. O quê? Não, eu fui contemplada pela tua sala. Eu tava lendo as minhas anotações, eu tava tipo, será que é antes ou depois? Mas ele tem um momento em que ele... A gente tinha falado disso, né? E se ela achar o Robson feio? E se ela também não... E se for uma coisa, tipo, ninguém da espécie dele, vamos considerar ele uma espécie, consegue suportar o outro também, sabe? Tipo, por que que existe... Por que que eu, quando eu quero entrevistar alguém, eu tenho que passar por um conselho de ética antes, na faculdade? Esse tipo de coisa, sabe? Tipo... Às vezes tu fica tudo trancado dentro das próprias ideias e teu cachorro fica latindo para sempre. Não sei se vocês estão ouvindo ela, mas ela tá berrando embaixo. Desculpa. Então, o pedido, ele vem de um lugar muito mais emocional do que a construção do Robson, né? O Robson, ele vem dessa construção ubrística de, não, eu serei Deus. Robson é muito mais a súplica de Adão por não estar sozinho no mundo, que Deus não vai com a cara dele, sabe? Tipo, então, é mais complexo, né? E, não sei, eu ainda acho meio do nada. Mas o Victor, ele é um babaca também. Então eu acho completamente válido a ideia de que, tipo, ele olhou um pouquinho pro canto e ele, tipo, viu o monstro dando uma olhada pra ver se estava pronto e falou, não, morre. E é isso aí. Sacaneei até o último segundo. Do mesmo jeito que, tipo, de repente ele pensou, ele sentiu a humanidade dentro dele. As duas coisas são completamente possíveis. Porque ele é um metronome, né? Ele fica assim. Doido pessoa. E aquele ponto, ele é manipulador. Ele vai ser egoísta, mas mostrar para o mundo que, olha, como eu, na verdade, eu sou muito bom. Mas, na verdade, ele só está justificando o egoísmo dele. Sim. Essa teoria de que ele é muito manipulador me pegou ao longo do livro também. Comecei a observar com outros olhos. Eu não sei se eu estou inflamado com ele, mas qualquer ação que ele fizer, eu falo assim, esse desgraçado está pensando nele, não está pensando em mais ninguém.
mas pode ser só o meu ódio contra o Victor, porque, assim, ao longo do livro ele foi fazendo tanta coisa que, para prejudicar o monstro, o Robson, para qualquer coisa, é o demônio, qualquer coisa, aquele ser abjeto, aquele desgraçado, é o tempo todo falando isso. Então, qualquer ação, mesmo que se fosse de uma consciência nobre, alguma coisa pensada, eu acho que eu tenho a impressão que, para mim, ele foi um maldito, assim. Teve alguém no grupo, acho que hoje ou ontem, que falou assim: eu já convivi com um narcisista e eu sei como ele se comporta. E eu tenho visto, gente, eu não sou formada em psicologia nem nada, tá? Mas a base para mim do Victor é de uma pessoa narcisista em que tudo que ele faz é 100% voltado nele mesmo. Tudo que ele faz é assim para fazer pessoas pensarem bem dele. Tudo que ele faz é para trazer que ele é o inocente, ele é o coitadinho, ele é o judiado, ele é o sofrido. Então, eu tô no time do Vinícius aí, que disse que tudo que o Victor faz, eu já penso logo no pior, porque eu não consigo ver beleza e, assim, empatia. Não consigo. Tudo que ele faz para mim assim, não é legal. Vou passar a fala pro Diego agora, tá querendo comentar alguma coisinha. Não, é sobre isso aí mesmo, que a própria narrativa e o modo como é construído o texto mostra o tanto que ele só observa a parte dele. Então, quando ele vai relatar o que está acontecendo, ele em nenhum momento ele se coloca no lugar das pessoas que estão ao redor dele. Em nenhum momento ele passa um tempão se descrevendo como um coitado, se descrevendo como uma pessoa sofrida, como uma pessoa que está passando pelas maiores agrúrias que uma pessoa poderia passar. Mas em nenhum segundo ele se coloca no lugar das outras partes. E é justamente assim que age um narcisista. O narcisista se finge de coitadinho. O narcisista é um coitadinho, mas no final das contas, quem tá se fudendo é quem tá ao redor. Inclusive, uma pessoa narcisista geralmente tende a não ter empatia, né? E a gente vê o Victor não tendo empatia por absolutamente ninguém. Exceto pelo Clerval, né? Que daí ali acho que já tinha um negocinho a mais. É uma coisa a mais ali. Ele sofre muito mais pelo Clerval, ele fala muito mais da morte do Clerval do que da esposa dele que ele perdeu na noite de núpcias, né? Então, assim, o Fabrício está querendo falar alguma coisinha. Pode falar, não, Fabrício. Inclusive, eu não sei se já foi discutido, eu pelo menos não me lembro, mas o porquê dele fazer o Robson tão deformado e tão bizarro, né, como é descrito, porque não tem uma justificativa, né, Eu acho que a ideia dele era fazer um cara grandão com harmonização facial, só que deu errado. Na verdade, nos primeiros capítulos ele fala que ele pegou o melhor para montar. Então ele não intencionava fazer um ser deformado. Eu acho que ele foi pegando, tipo assim, um cadáver com um braço bonito, então é esse que eu vou pegar. Um cadáver com olhos bonitos, então é esse que eu vou pegar. Verdade, Só que aí ele juntou tudo. Ele fala isso logo nos primeiros capítulos. Verdade. E daí ele juntou tudo e quando o bicho abriu o olho, ele falou: ai meu Deus, não era isso, tá horroroso, já não gosto mais. Não, é porque eu sempre até no final do livro, assim, dá mais... Quando ele tá ali junto ao capitão lá do navio, né, dá mais algumas dicas, assim, da fisionomia dele, e eles dão mais, assim, dão mais algumas, tipo, formas de descrição, assim, da forma que ele é horrendo, né, da forma que ele é disforme, da forma que ele é imperfeito, e assim, e aí sempre me vem a imagem que a Nina mandou lá no grupo, né, de um bicho que sequer pode ser considerado como humanoide, né, e até, inclusive no final do livro também, cita que um braço dele é mais longo do que o outro, e parece que mais grosso, então veio muito a imagem que a Nina me tinha mandado, né, no grupo lá, e aí daí veio esse questionamento, por quê, né, vou criar um ser, né, mas vou fazê-lo, sei lá, da forma mais bizarra possível que eu conseguir aqui, né? O Ian falou aqui de quem que ele pegou o cérebro, né? Eu não sei, assim... Machado de Assis. Gente, ele pegou de um poeta mesmo, né? Porque as frases finais do monstro para o capitão
Gente, se eu não tinha chorado naquele livro inteiro, eu chorei ali. Mas eu vou chegar nisso ainda. Só quis comentar o todas as vocabulação vezes que ali. ele fala, Dá tem vontade de um. chorar, não dá? É, É Eu verdade. já pego o meu violãozinho, já coloco um sonzinho, porque é sempre poesia. Todas as Ali- falas do Robson compensam as falas do Vitor, entendeu? Sim, Exato. Aqui. sim. Pode falar, Nina. Acho que a Nina tá com a mão levantada. Tá, depois o Diego também. Ah, eu acho legal porque no livro eles falam que ele é feito de gente e animais. Ele não é só ele não é só feito de ser humano, né? Porque não dá espaço, não dá condição nesse Sofia! ponto. E coitada da Sofia. Acabou de tomar uma bronca. Sofia há de se tornar a mais desgraçada das pessoas. Tadinha, eu fechei a câmera para chamá-la e esqueci de fechar o áudio. Gente, desculpa. Eu e tecnologia não nos damos bem. Quase um Vitor aqui em casa. Exato. Desculpa, perdão. Não, capaz, meu bem. E eu acho interessante a gente pensar. Eu acho que, na verdade, eu acho várias coisas, mas eu vou começar com um argumento e depois eu destrincho. Que a gente acabou, no início das nossas conversas, sempre entrando nessa questão de raça, né? Na questão do racismo, na questão do preconceito pelo fenótipo das outras pessoas, especificamente, né? Aquele racismo bem colonial, até por causa da época que a gente está falando, mas a forma como a gente olha e, por exemplo, a sexualização do corpo masculino negro não é muito dissimilar da forma como as pessoas falam do Robson, né? Ele é um exímio tudo, tipo, ele faz tudo bem, mas ele é disforme, ele é feio, ele é estranho. E aí a gente entra naquelas questões, né, do belo e coisa, mas a gente também tem uma história sobre olhar para outras pessoas e medir elas, literalmente, por padrões que elas nunca seriam capazes de bater e que nem deveriam ser o padrão, né? A gente decidiu, isso aqui é o belo, porque é branco, e isso aqui é o feio, que é negro. E esse paralelo, ele reaparece nesse último capítulo, né? Esse momento, um braço dele é maior que o outro, que é uma condição física muito comum, inclusive. Porque nosso corpo, ele se forma assim. Então, é muito normal o lado esquerdo e o lado direito do corpo ser similar, porém diferente. E, né, isso é considerado uma deformidade, inclusive. E também entra na questão, né? Ele é disforme, porque ele é alto, porque ele é grande, porque ele é forte, e porque ele é rápido, e porque ele é incrível, e ele é maravilhoso. E aí a gente entra naquela questão meio que de recalque do Foucault, e trazendo também para as questões tipo, raciais, de olhar o outro como um outro, e esse outro ser, ao mesmo tempo, extremamente poderoso, porém um monstro, e um demônio, e um horror, e uma desgraça, a maior desgraça de todos os tempos, depois do Vitor, sabe? Então, é uma coisa que, nesses últimos capítulos, inclusive, ele vira tipo um super-homem, um ubermente da desgraça, de tão forte que ele é, de tão incrível que ele é. Entretanto, ele é o algoz de tudo, inclusive de si mesmo, nas últimas páginas. Sim, é verdade. É o que você falou, é muito verdade, porque assim, ele acabou virando um objeto de recalque, né? Porque tudo que ele fazia de forma perfeita. Então, por que ele não é perfeito? Porque ele não sentia frio, ele corria além do normal, ele conseguia se manter quase com pouquíssima comida. Então, assim, gente, tirando a aparência, ele é perfeito. Só que daí a aparência transcende tudo isso, que ele é um poeta, que ele é lindo, que ele não sei o quê. Porque a aparência ali, infelizmente, é o que mais, né? Fora que quando abre a boca, aquela poesia em forma de... Ele é lindo. Gente, talvez se eu olhar, que me perdoe meu marido que está na live, né? Se eu olhasse a primeiro momento, talvez eu achasse feio. Aí, se ele abrisse a boca de novo, talvez eu ia falar, já não tô achando tão feio mais. Acho que ele é, né, amor? Foi minha tática, que eu perdi no vídeo, eu ganhei no áudio, filho. Foi no chaveco. Mas a quantidade de gente que eu já fiquei, só porque a pessoa abriu a boca,
Assim, ó, bem Exatamente. olha que a quantidade de gente que é bonita e abre a boca e só fala merda. Exatamente. É o que eu falei, ali no caso dele, ele vai de 0 a 100 em 1 minuto, né? Ele tá no 0 até ele abrir a boca. Abriu a boca, já foi para os 50. Falou, 100. Acabou, já era. Não é tão feio mais assim. O Diegão quer falar alguma coisa aí para Pode nós. falar, Diego. Desculpa aí que eu ainda tô aprendendo a usar aqui. Fique em paz. É, Não, sobre essa parte aí do Victor rejeitar o Frankenstein, o monstro, na verdade. É, tipo assim, quando a gente compara com a paternidade e a maternidade, você vê que não tem sentido nenhum, porque não importa o jeito que seu filho nasça, você vai, na verdade, buscar motivos para amar, você não vai buscar motivos para rejeitar. Então, assim. E aí, para quem a galera aí que é pai e mãe sabe disso, a gente na mesma hora que nasce, a gente já começa. Pode ter 1 milhão de defeitos, e todo mundo tem defeitos, mas a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar, na verdade, buscar defender e dar segurança e dar carinho, dar afeto, né? E aí a pessoa vê uma criação que é da vida toda dela, que é um fruto de todo o conhecimento que ele acumulou e ele não tem nenhum sentimento desse, não tem nenhum sentimento de, poxa, é uma obra aqui que eu fiz, mesmo que não seja pela parte humana, mas que seja pelo carinho, pela dedicação que ele mesmo dedicou ali, que ele mesmo empenhou, né? Então, assim, eu acho que isso é mais uma prova de como ele não tem afeto nenhum por nenhum dos personagens ali. O Ian falou uma coisa que é verdade, né? Ele queria ser pai, ele só queria ter uma criação, né? Porque é diferente, que foi o que ele fez. Ele teve uma criação. Amor, ele não gerou, não teve em momento nenhum. Inclusive, isso que você falou, Diego, legal, porque no último capítulo, quando o Vitor tá às beiras de morrer, ele quase, eu acho que até alguém citou aqui um pouco antes, né? Ele fala assim: mas pensando bem, poxa, eu podia ter amparado melhor ele, não sei o quê, e eu podia ter sido mais receptivo. Só que logo em seguida ele fala: quer saber, mas na verdade acho que ele merece morrer. Então, assim, passou um flash de talvez remorso ali, mas que foi muito rápido mesmo. Né? Foram 5 palavras. Exato. Mas ainda assim, eu ainda acho que entra no contexto de persuasão, porque ele estava tentando persuadir o cara lá, o capitão, a matar o monstro, né? A continuar a Então, missão dele, né? Exato. Então, para reforçar que, eu tive piedade, mas ele não merece, é melhor você matar ele por mim, sabe? Eu acho que foi mais ou menos nessa linha. E não acredite nas palavras dele, porque ele é um dissimulado, ele é muito verbal e ele vai te convencer do contrário. Então, não acredite em nada que ele fale, porque ele vai te trair. Bom, seguindo, tem gente com o braço levantado, meu? Não tem não. Pode seguir. Seguindo ali, né, porque para a gente conseguir chegar no fim, né, do livro, então a gente teve essa situação em que ele matou a noiva, logo no começo ali dos capítulos que a gente estava lendo, e depois, em seguida, já teve a parada do Clerval, né, porque eu imagino que na linha cronológica o monstro viu essa atrocidade e falou, vou matar logo quem ele mais ama. Que era o Clerval, então, porque assim, não era Elizabeth, né? A gente já viu isso claramente. Então ele saiu de lá, achou o Clerval, matou o Clerval, acho que torturou, né? Porque o Victor falou que quando encontrou ele lá, ele passou mal, né? Não sei o quê. Eu queria saber o que vocês acham de como o negócio estava se desenrolou, né? Porque ele ali vocês acham que ele estava mal? Ou ele só estava movido por uma vingança e tristeza ali que ele estava por ter perdido o que ele pediu? Eu acho que ele não passou mal. Porque o fato dele ser manipulador com todo mundo, tipo, aquilo ali é tipo assim, ai meu Deus, fiquem com pena de mim porque eu perdi meu amigo, sabe? Porque ele ficou, e ele ficou mais triste com a perda do amigo do que com a perda da mulher. Que ele tinha acabado de casar com a mulher. Então, assim, quando ele começa com aquela coisa de coitadismo, de ai meu Deus, estou doente porque
eu vi isso aqui, ai, eu reviro o olho. Sim, os lamentos do Vitor são difíceis de ler, né? Que a gente já tá com ranço dele, então qualquer coisa que ele abre a boca e fala, ai, começou. Começou. É. Fala, chata, fala. Fala, Nossa, chata. Eu tava com essa frase na cabeça aqui, vai lá, meio chato, nossa senhora. Exatamente. Ai, como ele é coitado. E assim, a gente também não pode esquecer que ele estava meio que sendo preso, né? Porque estavam acusando ele de que tinha sido ele que matou o Clermont. Então aí ele entrou mais ainda no modo coitadinho do tipo, longe de mim, quem me conhece sabe, eu jamais mataria meu amigo. Nossa, né? Sim. Já meteu a camiseta branca já. Ele ativou o modo coitadismo e ele conseguiu o que ele queria, porque ele convenceu o capitão lá que estava prendendo ele, né, o delegado, não sei, de que ele era inocente, só simplesmente por falar, não, longe de mim, eu jamais faria isso. Aí engraçado que, assim, tudo corrobora para ele se fazer de coitadismo e dar certo, né? Todo mundo falou assim, não, acho que ele nem estava lá. Quem que viu que matou? Só tava um corpo ali, no barco que era dele, amigo dele, tudo em volta dele, mas não tem nada dizendo que foi ele. Imagina, vamos soltar o coitado, né? O Rafael levantou a mão aqui, pode falar, Rafa. E aí, tudo bem? Nem viu você Boa entrar, cara. noite. E aí, tudo bom? Não. Então, eu nem vi na semana passada. Opa! Mas aí a questão até que eu assisti uma parte do que ficou gravado, e aí que conversa um pouco com isso, com esse momento aqui, desse julgamento que ele teve. Que eu me segurei bastante durante o capítulo 8, eu acho que era o julgamento da moça que tinha matado o irmão dele, e você tacando pedra nela. E aí e foi só nessa releitura que eu percebi a crítica ali, né, que a Mary Shelley estava fazendo sobre a mulher, né, no papel de sendo acusada de algo, né, como a sociedade taca muita pedra em cima dela e ela é realmente, tanto que tem a questão das bruxas também, né, e agora nesse julgamento do homem branco, europeu, né, rico, assim, coitadinho dele, e todo mundo fica com dó dele, e ele é tido como inocente, né, sem ter provas também que inocentavam ele, né. Tudo indicava que ele seria a pessoa que tinha matado, assim como tudo indicava, eu não lembro o nome, acho que é Judite? Não lembro, mas tudo indicava que ela tinha matado a criança, só que não tinha prova também. Justine, isso, a Justine. Então, eu achei interessante isso, na hora lá, e eu tinha percebido nessa releitura, né, que assim, nossa, que é uma crítica forte, né, só que eu nem lembrava desse caso, do julgamento dele, agora relendo esse julgamento dele, assim, nossa, olha só, né, aqui nós temos um outro julgamento, então, assim, não é à toa, né, que ela colocou isso tudo. E sim. naquele momento ela fala, né, não foi eu, e assim, mas não tem nada que prova, mas eu fui coagido, eu tive que falar que foi eu porque eu cansei, né? E não é o caso com o Victor, né? Ele só continua chorando e que dozinha dele. Olha, é verdade, acho que ele não fez nada. Exatamente, e eu fiz assim, muito bom esse seu comentário, porque eu tracei esse paralelo no sentido de que foi mais fácil acreditar em um homem branco, europeu, nananã, falando que um monstro de 2,5 metros de altura tinha matado, do que acreditar na moça que não tinha prova nenhuma contra ela. Eu entendo que a gente, ao ler, como a gente está lendo pausado, a gente chegou à conclusão que era ela, porque as coisas indicavam que era ela. Mas era circunstancial o que condenava ela. E ainda assim ela morreu por isso, sabe? Ou seja, quanto precisou de um homem branco falar e quanto precisou de uma mulher que era menos favorecida, né? Ela era pobre, morava de favor na casa, não sei o que, falar basicamente a mesma coisa, né? E a gente viu o fim trágico que ela teve. E você pensa, ele, na verdade, ele não fez nada. Ele fez o draminha dele, 2 meses de cama com febre, padrão. Aí o delegado já gostou dele, já deu a melhor cela, já deu um médico, um enfermeiro, não sei o quê. Tipo assim, isso é o tipo de atitude, por quê? Porque sabe que o cara é de classe alta. Só.
Tá vendo? Muito triste. Pode falar, Marco. Eu não sei se vocês chegaram a falar. Calma, agora escapou na minha cabeça que eu ia dar a observação que eu tinha. Que no momento que antes dele se casar, que o monstro chegou a ameaçar e, tipo, ele falando que ia estar lá Na noite de na noite de núpcias. núpcias, ele o tempo inteiro, por mais que, tipo, pelo menos pra mim que tava lendo, não fazia sentido, ele achava que o monstro ia chegar lá pra matar ele, e não pra matar a mulher dele, que era o que o monstro tava fazendo, né? Tava matando todo mundo, e ele ainda foi lá e deixou ela sozinha, tipo, ele deu essa chance dele ter meio que esse encontro, né? Mas você entende que se ele tiver, por exemplo, é por isso que a gente fala, né, que ele era muito mais apaixonado pelo Clerval do que pela Elizabeth. O monstro nunca chegou a dizer para o Frankenstein que ia matar o Clerval. Porque se ele tivesse feito isso, provavelmente o Frankenstein tinha protegido tanto esse cara que o monstro não teria conseguido matar. Sim. Mas ele negligencia a Elizabeth o livro inteiro. Então, como tudo gira em torno do umbigo dele e a Elizabeth é só mais uma, ele nem pensou em proteger ela, ele tava pensando em E durante a viagem com o Clerval também, ele cita que às vezes ele ficava próximo do Clerval, não largava dele, porque ele tinha essa impressão de que o monstro ia chegar para matar ele a qualquer hora. Nossa, é verdade, velho. E Eu não ele, tinha sacado isso. e ele simplesmente, a mulher dele, né, tipo, tava lá, ele nem mandava carta, não falava, não foi só lá, chegou, daqui 10 dias a gente vai casar e é isso. Com a puta da insistência que o universo tava fazendo para ele casar, né? Porque Sim. o pai tava convalescendo já e pedindo para ele casar com a moça. A moça já tava mandando uma carta do tipo assim, cara, se você não me ama, já fala logo. Preciso Deixa eu... isso, pelo amor de Deus, sabe? Chega. E não. aí ele, ai, tá bom, vai. Como Parece que dá mais impressão de que ele casa com ela só para satisfazer o pai dele, né? Tipo assim, vou te dar essa alegria aqui antes de você partir dessa. Antes de passar a palavra para Nina, eu tenho um negócio que eu achei absurdo, que quando ele voltou para cá para falar com a Elizabeth, tudo, ele falou assim, já tá meio acabadinha, mas já serve para mim, né? Que eu também já não tô tão bem. Eu achei isso absurdo. Eu falei, adequada, ali eu parei, eu tive que parar de ler 3 dias para depois voltar. Falei, mano, que filha da puta. Ai, nossa, ela já não tá com carinha de 14 anos, ela tá meio acabadinha, mas ela é adequada para mim. Nossa, o cara qualquer coisa que acontece, fica 2 meses na cama, e ela que é a que tá mal. Ela até serve, né? Até serve. A gente não pode esquecer também que quando ele falava do Clerval, ele falava, porque 0 defeitos, porque o seu sorriso, o seu encanto, o seu não sei o quê. E tipo assim, vamos pensar, o que a gente não pode esquecer é que quando ele tá contando essa história, ele já sabia que Clerval e Elizabeth tinham morrido. Porque isso ele já tava dentro do bar. Beleza. Então, o jeito que ele fala meio póstumo do Clerval e que, 0 defeitos, anjo maravilhoso, não sei o quê, ele deveria estar falando da Elizabeth também, porque ela também estava morta. Então, assim, a gente já consegue ver que, tipo, a disparidade de sentimento, que aqui é a mulher que ele foi obrigado a casar e aqui um cara que ele realmente nutria sentimento, né? Pode falar, Nina. Pode falar, Nina, desculpa. Opa. Eu sei que a leitura 1 como a heteronormatividade afasta o homem das relações dele. Entretanto, a leitura correta é que ele é bi. E ele, como todo bi, é uma bagunça. Assim, passarei esse pano. Estou passando o pano metafórico. Porque eu tenho que defender minha classe. Eu não conheço um bissexual que não age que nem o Victor. A minha versão, ela tem a melhor póstuma lembrança possível, e aí eu grafei, e eu vou comentar ela antes de voltar no outro assunto, que é, escutava os tons límpidos da voz de minha Elizabeth, e contemplava Clerval gozando. De saúde e Reparei nisso também. Tá esquisito essa parada. Amigo, o que você quer está morto, mas não estaria se você tivesse feito isso. Talvez não fosse a manga, tá?
Talvez fosse o Clerval que teria arrumado o Frankenstein, sabe? Essa parte foi o meu primeiro erro. Eu até anotei quando eu tive a ideia, porque eu pensei, será? Porque eu pensei assim, ó, jogada de marketing, jogada de mestre, a maquinação mais vigarista. O monstro chega no casamento e fala, oi, papai. Eu achei que ia ser uma vibe assim, tipo, que ele não ia matar o Victor em corpo. Ele ia matar o Victor em, tipo, uma questão de classe ali, uma relação social, tipo, aqui, ó, festejando a vida. Isso aqui eu sou próprio aquele ego, que né? fizeram. E tal. Uma coisa meio assim, ó, arrebentar o Victor onde ele nunca ia se recuperar. E não, ele só, tipo, mata a mulher. Eu fiquei muito surpreso quando ela morreu. Eu fiquei, tipo, hã? Eu até falei em voz alta, ela morreu? Eu Foi voltei a por isso. página, eu reli. Eu fiquei, tipo, não, eu pulei 2 capítulos, calma aí. Meu Kindle tá com Isso também problema. leva pro quanto ele, tipo, na hora dele contar a história, né, pro marinheiro, o quanto ele eleva a morte de um e a da outra, né? Tipo, Exatamente. Outra ele- coisa. O que a gente não pode esquecer é que, como é ele contando, ele deu relevância porque ele achava de fato relevante. Então, tipo, a morte dela, tanto faz. E assim, aqui, né? outro ponto também que, tipo, tá, ó, vai casar, você vai casar com ela? Vai casar com ela? Beleza. Não teve uma linha do casamento, tipo, tá, É. então a gente casou, vida que segue, tipo, pô, o livro não todo é teve um cheio de momento, não detalhes. teve Tipo, nada. chega no- Ele fala Passou mais pelo da evento. festa do que dela. Do caminho, do Aham. caminho. Ah, olha como a paisagem é linda, como que não, é muito legal. A gente pode até ser feliz, né? Olha que legal. Mano. Ai, Foi só no civil, gente, por isso que não teve detalhe. coitado. Exato. Mas Uma mocinha. eu acho engraçado porque o pai dele fala assim, ó, pega o amor que tu tinha pelo que foi e coloca nas pessoas que estão aqui. E eu fiquei, assim, ó, aquela frase, ela me bateu de um jeito, assim, ó, absurdo. Ah, me doeu muito, porque ali tu nota que, tipo assim, essa história não vai ir para nenhum lugar positivo. Ninguém vai ficar feliz no final dessa situação, porque a gente está indo na ideia de vingança. E aí, quando ele fala aquilo, ali eu já desisti completamente da felicidade e me tornei a segunda coisa mais desgraçada do mundo, porque aí eu leio muito como metáfora, assim. Para mim, como já é uma história de ficção, eu não preciso levar a sério que aquilo está sendo escrito como eventos, né? E eu conheço muita gente que tem um Frankenstein, que é um Frankenstein, e tem um monstro, tem um algor próprio que ele construiu e fica guardando, e ressentimento, e fica colocando aquele negócio de volta na vida dela, única e exclusivamente para estragar tudo, sabe? E a relação dele com o monstro envenena tudo, tudo. E não é a relação dele com o Robson, eu não falei errado. É a relação dele com a cabeça dele e a pessoa que ele construiu sobre alguém que ele não conhece, efetivamente, sabe? Tipo, a pessoa que falou com o Robson, o cego, da Lassie, na cabana, conhece o Robson melhor que o Victor, que fez ele. Tipo assim, que capítulo desgraçado. Ele, assim, ó, me rasgando em milhões de pedaços. Eu acho que as cartas são mais, tipo, um soco no estômago, mas esse aí é, tipo assim, ó, andar com meia molhada em cima de Lego, sabe? Não tem nada positivo, a não ser o sofrimento, e aí, como eu gosto de sofrimento, lembro, tá tudo certo, mas sabe, tipo, é impossível uma história melhor, e é porque o Victor é um competente em ser feliz. Eu nunca vi uma pessoa tão alérgica a não sofrer, sabe? É a primeira Como que ele pessoa que só escolhe a pensa nela e melancolia? continua triste, né? Faz tudo, tipo, pensando nele, as coisas todas as coisas são pensando nele, e no final tudo dá errado pra ele e ele se ferra. Antes de eu passar Pensa. pro Fabrício, Gente, eu ouvi uma frase sensacional do Orlando, que é, se ele quiser, ele sobe em cima do ego dele e pula. E aí ele morre de fome.
E foi isso que ele fez, né? E é, Ele juntou ele todas as- literalmente faz isso. Gente, pra falar, é que você falou aí a parte do. Vocês falaram a parte do casamento. Galera, eu, como fanfiqueira que sou, eu quero deixar registrada a fanfic que eu criei, o Vinícius sabe. Que eu estava esperando o quê? Que a Elizabeth estivesse apaixonada por Robson. Tipo, em algum momento ele encontrou com ela, aí eles se apaixonaram, e o que é ser o B.O. da noite de núpcias é. Eu gosto de Robson, não gosto de você, e você morra as traças aí. Porque eu falei, não, esse homem Pensei vai nisso ter uma também. noiva. Meu sonho era, esse ser precisa de uma noiva, que seja qualquer uma, que seja Elizabeth, tipo assim, roubou do cara, e aí, mas não rolou, gente, era isso. Só que eu queria registrar, minha cabeça de fanfiqueira foi buscar muito longe. Eu acredito que tem a influência do Eduardo Mão de Tesoura, tá? Que a gente assistiu ontem. E por acaso é um dos meus filmes favoritos, né? Então, assim, eu já tava criando a fic na minha cabeça. E como o Edward faz a mina se apaixonar por ele, eu falei, por que não se apaixonar por Robson? Eu me apaixonaria, então, né? Eu achei que isso fosse acontecer, gente. Desculpa. O Fabrício quer falar. Pode falar. Não, e assim, pegando essa parte dele no navio, porque quando ele chega no navio, e o capitão recebe ele e tal, e aí o capitão conta para ele que ele está em busca de achar um caminho ali pelo norte e tal, e aí o Vitor vem, não, calma aí, não seja assim, não faça como eu fiz, porque meio que ele dá a entender de que, ó, eu fui atrás do que eu queria, sem medir as consequências, e acabei aqui como eu tô aqui hoje, né, então assim, pensei, beleza, o Vitor vai tirar o capitão aqui de ideia, né, vai, ó, sai dessa, para de ser maluco, sabe, tipo, tira isso da cabeça, porque, sei lá, você vai acabar como eu, ou pior, morto, né. E aí não, no final do livro, cara, ó, você é um covarde por deixar sua tripulação mandar em você, cara, tipo assim, acho que foi a Nina que falou, ou foi o Marco, não sei. O cara muda com a direção do vento numa tempestade, sabe? Uma coisa maluca, assim. Então, e ainda botando pilha nele, né? Pra ele, tipo, continuar, não, vai lá. Se vocês voltarem pra Inglaterra, vocês vão perder sua honra, e não sei o quê. Então, assim, é de uma psicopatia tamanha, assim, que, cara, Não, sei e lá. digo mais, né? Isso, mais uma vez, ele indo atrás dos próprios interesses, porque o Robson Sim, estava ao norte. sim, E todo mundo queria ir para o sul. E o norte ia matar todo mundo, porque eles estavam indo para o meio de uma geleira. sim. Só que ele falou: não, faz o seguinte, vamos continuar indo para o norte, senão vocês têm que defender a honra de vocês. Não, na verdade era porque o Robson tava no. Entendeu? Então, assim, É, dane-se o interesse de todo mundo e do coletivo. O que vale é o que eu tô pedindo, e o que eu quero é que vá para o norte. não, e ameaçar, né, de covardia, É. de humilhação, e que vocês vão voltar sem honra. Então, assim, e até mostra um pouco, porque fala muito, né, essa questão de que a gente estava discutindo meio que no começo, o porquê dele, ele fez o Robson não por amor ou por querer uma companhia ou alguma coisa do tipo. Ele faz para saber que ele é capaz de fazê-lo. Mas, né, eu tenho, eu estudei, eu vou criá-lo, criei, beleza. Massa, pronto, bicho. Agora eu sei que eu sou capaz, eu sei que satisfiz meu ego, e sabendo que, pô, eu sou capaz de criar uma vida a partir de peças mortas, e beleza, agora você tá descartado aí, o que eu queria era saber que eu era capaz, agora eu sei que eu sou capaz, valeu aí, brigadão, sabe? Tchau aí, se vira aí, sacou? Uhum. Então, e outra coisa, assim, meio que fala que quando ele estava lá na ilha, ele tinha, depois de acabar com a noiva do Robson, né? Ele pega e junta tudo e bota dentro do barril lá para jogar fora. E meio que, partindo dessa premissa, quem limpou o apartamento dele foi o Clerval, né? Então, meio que eu fiquei assim nessa dúvida, gente, mas realmente, se tinha todo um aparato aqui de laboratório e tal, e foi o Clerval que chegou lá no apartamento dele, onde ele tinha criado o Robson, e estava aquela bagunça, cheio o Robson não estava mais lá, mas estava todo o aparato lá. E aí o Clerval, beleza, vou limpar isso aqui,
tem um pedaço de perna aqui, uma cabeça ali, vou juntar isso aqui tudo aqui, sei lá, e não se toca mais nisso e a gente nunca mais falou disso, então, sei lá, é uma relação um mínimo complicada mesmo. É isso aí, pessoal. O Diego quer dar uma palavrinha aí. Opa, eu queria trazer um assunto aqui que eu fiquei querendo falar e como eu não estava participando do começo, mas assim, e a parte sobre a ciência, que, pelo menos a meu ver, assim, a Mary Shelley, ela, no começo, ela apresenta toda aquela parte de, poxa, o cara consumia conteúdo de conspiracionista, consumia o conteúdo os livros dos, como é que chama? Alquimista? Isso, alquimistas, né? Dos alquimistas e tal. E aí, e ele estava totalmente imerso naquilo, mas depois ele foi descobrindo como era que era a ciência mais moderna, né? Ali no iluminismo, né? E, e aí foi mostrando essa beleza do descobrir da ciência e tal, de descobrir as coisas da natureza. Mas ao mesmo tempo, depois ela apresenta um horror do resultado da ciência, ou do resultado de um jeito egoísta de usar a ciência. E aí, eu não sei se já foi tocado nesse assunto, ou se já foi falado sobre isso, que o Robson, mais ou menos, é uma demonstração de como pode dar merda se usar de forma egoísta a ciência, né? E no final ele pede para os espíritos, né, ajuda. Então, tudo se. Ele, ele joga pra tudo que dá pra pedir, ele tá pedindo. Se for pra ajudar ele. Aí tem o pessoalzinho que quer falar. Eu acho que a Ananda tinha levantado a mão antes, só que ela foi pro final da fila aqui no meu controle. Eu era a 3. Veio a 2. E a Ananda era a 3. Era 2 também. Isso, acho que por isso que deu uma confundida. Se quiser falar, Nanda, aí qualquer coisa já passo para a Nina já. Porque eu quero voltar no que a Nina tinha falado, do discurso do pai dele. De ter falado isso, que né? Ou pensa como que esse cara era, assim, o corta-vibe do rolê. Ele volta para casa, pro pai dele, que também perdeu um filho, virar e falar assim: amigo, calma, respira, você não precisa ficar choramingando o tempo inteiro, toda hora, tudo é horrível, calma, cara. Eu perdi meu filho também e você tá sofrendo mais que eu, calma. E aí, com a Elizabeth, a mesma coisa. O que ele fala, tipo assim, nossa, porque ela chorava comigo. Aí ela tentava me consolar tipo assim, falar assim, vai, faz alguma coisa. Só que não, porque eu sou horrível demais. Pensa que cara insuportável que devia ser conviver com ele, velho. Como que, tipo assim, no ambiente que ele tava, ele devia ser muito chato. Sim. Eu tenho a impressão que era insuportável ficar perto dele, mas ninguém tinha coragem de falar Nossa, isso, assim, ninguém tinha pois coragem. é. Até porque, assim, a gente vê que na vida dele ele teve só ele teve como amigo só o Clerval, tipo assim, um amigo mesmo que tava ali. Ele teve a Elizabeth que suportou, porque a menina foi escolhida para ser a esposa dele desde que nasceu, quase. É. E a família que foi obrigada a aceitar ele ali, porque no modo geral ele é solitário, porque acho que Ou, não suportava, né? outra coisa também que eu achei engraçado é o irmão do meio. Foda-se, tipo, tá, pai morreu, Sobrou, né? o outro irmão, dane-se, não fala nada. Em algum momento eu fiquei esperando, talvez ele, sei lá, mencionar, falar, carreguei meu irmão comigo, ou mandei ele para um colégio. Tipo, ele não se deu o trabalho de preocupar com esse irmão, o que aconteceu com esse cara, a gente não sabe. Não. Às vezes ele tá por aí fazendo alguma coisa. Não Véi, sabemos. que insuportável que ele é. Quem mais que vai falar? Eu acho que esse irmão fica com a casa, né? Porque ele não leva tudo. Ele fica com 500 imóveis, né? Porque a esposinha dele é pobre, de ter uma herança, e essa herança ser uma casa na frente de um lago, numa propriedade, num terreno, em outra cidade, tipo assim. Esse irmão se deu muito bem. Parabéns pra ele. Ficou quieto, ficou na dele, fez um concursinho público, esperou todo mundo morrer. Agora é renda fixa, sabe?
E é isso Não, aí. mas, e pelo menos se viu o livro do Vitor também, né? Foi Não, até Pois pô, é. esse aí só vence. Assim, Só vence. esse aí, Ele vive de rendimento só. não, ele tá no Brasil, tomando uma caipirinha, comendo uma manga. Pila. Isso aí, sabe? Esse aí não tem estresse, ela nem precisou escrever na história, porque a gente sabe onde é que ele tá. Eu queria comentar só sobre o negócio da ciência. Eu comentei isso, eu acho que no nosso primeiro encontro, porque o Victor fala sobre os alquimistas que ele gosta. E aí eu acho que foi o Marco, eu tenho quase certeza que foi o Marco, que falou, no fim ele clama pelos espíritos, né? E pode parecer uma contradição, mas é porque o meu argumento o Victor não é um cientista. É alguém que já produziu ciência, né? Eu fiz um bacharel, eu já trabalhei com produção científica e divulgação científica. Ciência é muito chata, e ela é muito pequena, assim. Mesmo os grandes conhecimentos humanos, eles são uma pontinha do conhecimento e tal. E o que o Victor está propondo é magia, né? É hermenêutica. É um produto dos deuses. Ele está ali evocando a ideia do Mercúrio como uma força originária e é alquímico, né? Essa ideia. E ele está fazendo essa transposição em uma época em que, né? Eu ia falar Lume, mas é o da minha universidade, né? Não tem publicação centralizada. As universidades, elas não são estruturas governamentais do jeito que elas são agora, né? Então, a construção de ciência da época era diferente. Então, nem é que, o Victor está produzindo magia e isso é associado da ciência, né? A gente tem esses alquimistas produzindo essa ciência, ela é um conhecimento sistematizado com o que eles têm. A questão é que o Victor não respeita nem isso. Né? Ele não respeita nem esse aspecto do que ele está fazendo. E a gente entra no semi-polêmico, que é o Victor, ele está certo. Né? Ele não é um cientista maluco, porque ele consegue. Ele só é um cientista maluco até o momento em que o Hobson não está vivo. No momento em que o Hobson fica vivo, ele deixa de ser um cientista maluco e ele vira um necromante, né? Um mago dos mortos. E, sim, ele não apresentou os métodos aos pares e ele não é o detentor do conhecimento da vida do Hobson. Exato, mas eu acho que a gente é em parte para evocar essa ideia e também trazer essa noção da metáfora, né? De também não ser só, eu fiz um bicho esquisito no meu negócio, porque acho que depende de quem é que tá lendo. Eu me identifico muito com o Hobson, assim. Talvez eu não me identificasse de forma contrária, porque eu ainda não tenho filhos, né? Então eu não passei pela ansiedade de pôr vida em alguém e subjugar essa pessoa ao sofrimento humano, né? Ao ciclo eterno de samsara. Mas também eu me identifico muito com o Hobson, porque eu sou uma pessoa queer no Brasil, e eu meio que virei um Hobson em algum momento, para algumas pessoas da minha família. Tipo, eu me tornei uma coisa normal, porém horrenda aos olhos, né? A gente entra naquela discussão novamente da primeira ciência, que é a filosofia, do belo, do que é o belo e como ele é ligado às condições físicas, à capacidade de, né, não ser uma pessoa PCD, ótimo, não ser PCD. Então, essa questão da ciência, a figura dos cientistas, inclusive na vida do Victor, elas são muito mais dois pais que ele teve, né, um pai rígido e um pai amoroso, né, a cenoura e o relho, do que é realmente tipo a figura de mentores. Uma coisa que tu tem dentro da universidade, tu tem fases da tua vida de pessoas que estão te ajudando no teu projeto, que estão no projeto, que te ensinam a escrever, te ensinam a pesquisar, te ensinam a fazer isso e aquilo, te conectam com outras pessoas. Ele não tem essa vivência da universidade, mas ele tem a vivência mística da criação profana de uma vida que ele não pretende cuidar, né? Então, eu vou deixar outra pessoa falar. Vi, você tá com o microfone fechado, se você tá tentando falar. A Janaína tá com a mão erguida aqui, quer falar alguma coisinha.
Não, menina falando aí, deixar os outros falar, mas aí ele twist, né, bugando a cabeça da gente, né? Assim como as outras linhas de raciocínio, né? Na verdade, eu tinha 2 pontos, né? Porque, primeiro, essa questão aí que vocês colocaram sobre o começo do livro, esse questionamento aí do fazer ciência, né? A questão das leituras que ele fazia, né? Desatualizadas. Inclusive, um momento do livro que Está que ele até travando um meio. pouco, Tá né? cortando um pouco o áudio, Janaína. Não sei se você tá com algum fone, algum microfone, alguma coisa do tipo. Eita, peraí. Eu já estava achando que era a minha internet. Conseguem ouvir? Ainda tá meio robótico. Pode ser da internet, né? É. Quer tentar falar de novo? Pode tentar. Fala um pouquinho mais devagar, a gente vê se a gente consegue. É, Oi, estão ouvindo? Desliguei o. Ah, Sim. agora melhorou. melhorou. Bem melhor. Ah, é o meu fone de ouvido, então. É. Trazer a questão do começo lá do livro, porque ele menciona lá a respeito do pai, né, que em momento algum questionou a leitura dele, né, mas inclusive quando ele vai para a faculdade, ele menciona lá que tinha uma aula que ele não queria participar, mas inclusive teve outro professor que o instigou, né, e aí até menciona a questão da importância dele assistir essas outras aulas, né, o quanto o ajudaria a crescer. Para mim, no meu ponto de vista, isso acaba ressaltando a importância de algumas disciplinas, né? Que nem, se eu não me engano, a disciplina era filosofia, ou ciências, alguma coisa assim, né? Que daí traz muitas vezes também a importância, né? De não se ver uma única. Se buscar somente aquilo que a gente quer no nosso objetivo e achar que, não, já que eu quero isso, não tem a necessidade de eu estar buscando. O que eu quero entender de filosofia? O que eu quero entender de tal disciplina? Não vai contribuir para mim, né? Então, de repente, aí essa questão da, da falta de interesse dele por outras disciplinas, do questionamento que nem ele coloca lá, talvez se meu pai tivesse falado, abordado de outra forma, né, ele teria se interessado por outros tipos de leitura, né. E aí também uma outra questão, não sei se de repente vocês se questionaram, que eu queria também saber a respeito do ponto de vista de vocês, que é no final, beleza, ele encontrou o cara lá, tal, no navio, fez toda a sessão de desabafo. Será que esse desabafo todo que ele faz, que ele conta toda essa história, porque, do meu ponto de vista, é uma história vergonhosa. Então, ao mesmo tempo, fica o questionamento. Por que que você vai, literalmente, não ter o pudor de, não, eu preciso contar. E, ao mesmo tempo, eu vi um certo ponto de encontro com o sentimento do Robson, porque o Robson o tempo todo estava tentando se aproximar da família, e quando ele encontra o Vitor, ele ainda fala, me ouça primeiro, me ouve. Para mim, meio que mostra essa necessidade do Robson querer ser ouvido, mas também, no final do livro, com toda a história do Vitor, traz essa impressão também de que eu preciso ser ouvido. Eu fiz uma monstruosidade, mas eu quero ser ouvido. Meio que ainda, como se estivesse trazendo novamente aquele ego. Tipo, ó, tô me sentindo um miserável, um fracassado, mas eu preciso, de certa forma, colocar para fora, exaltar o que eu fiz. E aí, nesse quesito, eu acho que esse sentimento, eles se encontram, do Vitor com o Robson, num quesito, assim, deles quererem ser ouvidos. Eu não sei se de repente alguém pensou, né, nessa parte, assim, dessa mesma forma. Eu queria saber de vocês.
Não, perfeito. Acho que o Diegão quer falar alguma coisa. Talvez não sei se é relacionado a isso, mas pode seguir. Não sei se é respondendo a sua pergunta, mas pode falar. É sobre a primeira parte que ela falou. Foi a parte que o cara teve dois professores, né? O Dr. Frankenstein. E eu acho que é uma analogia sobre como deve ser feita a divulgação científica. Porque o primeiro contato que ele teve foi o primeiro professor dele, e ele não gostou por quê? Porque o cara descobriu primeiro o qual era a base dele, e aí quando ele viu que a base dele eram os alquimistas, ele falou, não, isso aí não é ciência, e começou a falar de forma pejorativa, e isso causou repulsa no Dr. Frankenstein. E ele simplesmente parou de ouvir qualquer coisa que aquele professor dava de assunto, né? E aí, quando ele foi para o outro professor, o cara, ao invés de ficar buscando o que é que você tem de base, ele, na verdade, ele pegou e fez um apanhado da, da ciência que ele ia apresentar e foi mostrando a beleza que tinha por trás de cada assunto. E aí, isso que despertou o interesse dele de sair do obscurantismo e ir para a ciência, né? Então, acho que foi uma parte, assim, de mostrar como que deveria ser, né? A divulgação científica. Maravilha. Agora a Nanda quer falar alguma coisinha? Eu queria comentar essa parte do final também, que eu achei muito interessante no final, quando tem a conversa com o Robson, como é que no final o lamento dos dois se torna muito parecido. Tipo, ele assim, na verdade, não vamos atropelar. A gente ainda vai chegar no final, né? Sim, eu até ia falar, Então, assim, né, a respeito do vou que segurar. do que a Janaína falou, né, assim, e a resposta do Diego. Se mais alguém quiser falar a respeito da Janaína, que daí eu vou pro último tópico, que é o fim, né? Alguém quer falar alguma coisa a respeito do que a Janaína comentou? Já entrando um pouco nesse final, eu percebi muito isso, como que ali você vê uma relação de meio que de criação-criatura, no final, na parte de lamento. No final, eles queriam a mesma coisa, eles queriam companhia, eles queriam ser amados, eles queriam ter uma vida feliz, mas um era incapaz de compreender o outro. Talvez ali, forçando muito a barra, você pode representar, sei lá, um choque de gerações, de um pai e um filho que não conseguem se comunicar de forma nenhuma. Mas isso aí já é viajando maionese. Mas eu reparei essa semelhança no final dos dois. Só que o Frankenstein, o Victor, tendendo ao egoísmo dele, e o Robson já tendendo para tipo assim, pô, cara, mas eu sofri. Mas eu não queria chegar nesse ponto, mas me forçaram a ir. E aí, vamos para a parte final. Vamos entrar na parte final, então, que é a cereja do bolo do negócio, né? A gente tem ali uma situação em que o Victor convalesce e morre, né? E aí, depois de morto, o Robson entra lá, né, para chorar a morte do criador. Acabou ali, no caso, todo o propósito meio que de vida do Victor, né? Aliás, do Robson, porque até então ele tinha sido. O propósito dele tinha sido a vingança, uma vingança que fez muito mal para ele, né? Porque ele fala que ele até fala pro marinheiro, né? Fala assim, ó, enquanto ele teve contando para você, ele contou as atrocidades que eu fiz, mas ele não, com certeza não falou o tanto de agonia que eu tive nesse intervalo, né? Então, assim, não justificou para ele matar ninguém, né? Não foi como se, tipo assim, agora estou justiça, né? Assim, me sinto justificado. Para ele não foi isso, porque não era esse o objetivo. Eu cheguei à conclusão ali que foi um pouco para chamar a atenção do Victor. Acho que talvez a intenção dele era que o Victor mudasse de ideia na força, um pouco também numa tentativa infantil, né? A gente vê crianças que fazem isso, né? Para chamar a atenção dos pais, elas derrubam coisas no chão, elas quebram coisas e não sei o quê, numa tentativa desesperada de chamar atenção. Obviamente que ele não deveria chegar no ponto de matar, mas eu acho que é mais uma coisa para chamar a atenção do criador, né? Então, é muito triste, sabe? Eu só vou deixar um parênteses aqui, depois eu vou abrir para vocês comentarem o fim, né? Que é a cereja do bolo. Mas, de verdade, se o Victor tivesse entendido como o Robson funcionava, provavelmente o Robson seria o amigo que o marinheiro queria. Porque o marinheiro fala no começo do livro que ele se sente só, que ele queria um amigo, que o sonho dele era ter uma pessoa, nananã, não sei o quê. Então, assim, talvez que o Robson não encontrasse uma esposa, ali tinha uma pessoa sedenta por uma amizade. Eu shippei os dois, viu? Eu shippei
mas assim, eu chipei em sentido de amigo, tipo assim, meu, um quer, o outro também quer. Sim. E aí, eu juro, assim, eu chorei muito nesses últimos momentos, porque o cara tem esse impulso de, não, calma aí, fica aqui. Fala, chora, fala o que você tem pra falar, porque o cara era bom, o cara tinha esperança na humanidade ao ponto de querer um amigo, ele falou, eu queria um amigo. Só que daí, deturpado pela visão do Vitor, ele fala, demônio, não sei o quê. Aí o Robson só simplesmente se Eu, joga a janela fora, né? eu só achei que nessa questão, desculpa, só para você rapidinho, a parte que, tipo, que eu pensei no final, que é que o marinheiro talvez fosse ter algum, tipo, ter algum desprezo pelo Vitor também, né? Porque a gente também, meio que a gente tá ouvindo a história que ele ouviu, né? Então, meio que o marinheiro também não é tão, não entendeu de uma forma tão diferente quanto o Vitor, não teve essa mesma interpretação. Que até pro próprio marinheiro, eles continuariam viajando pro norte no caminho da morte, entendeu? Mas Só que o marinheiro tem essa parte de, tipo, eu não posso fazer a minha vontade ser a vontade de todo mundo. Se todo mundo quer voltar, a gente vai voltar. aí entra o grande lance de manipulação do Vitor, né? Sim. Porque assim, ele conseguiu, contando essa história, mostrando tão egoísta que ele era, ainda assim ele conseguiu deixar o marinheiro do lado dele, né? Então, assim, é muito triste, porque assim, ele escutando toda essa história, a gente lendo essa história sem estar ali no momento, a gente é time Robson. A minha esperança é que ele passasse a ser. E ele teve esse momento ali que ele, não, calma aí, chora o que você tem pra chorar, não precisa ir embora, tal. Eu falei, putz, é agora, gente, final feliz pro livro, que não foi o que aconteceu. Quer falar? A Nina quer Pode falar, Nina. Eu queria ler duas partes que eu acho que, assim, ela é o início e o fim do livro. Eu acho que o livro começa algumas cenas antes dessa última, né? Se a gente for pensar assim, cronologicamente, o Victor tá há alguns dias falando com esse cara. Mas a história é anos da vida dele. Acho que ele é uma semana contando, alguma coisa assim. Sabe? Então, a gente... Tem criança brincando aqui na frente. Então... meu coração foi moldado para ser suscetível ao amor e à compaixão. E quando foi contorcido pela miséria e perversão e ao ódio, não suportou a violência da transformação, sem sofrer torturas tais que você nem pode imaginar. Que é a tese do monstro, né? Que é de que ele é profundamente sozinho, né? Ele fala, né? Estou sozinho, e mais pro fim ele fala, hei de morrer, né? Porque ele não consegue também se imaginar em um mundo, porque ele não tem nenhuma conexão. Ao menos ele tem uma conexão com o Frankenstein, que é eles se odeiam, né? E o contrário de amor é apatia. Quando tu não sente nada por alguém, aí tu não tá sentindo amor. Quando tu odeia alguém, ela também é um afeto, né? Um afeto negativo, mas ela é um afeto. E a Vanessa falou, ele fica puxando o Frankenstein. Ele fica dando pistas, ele fica colocando comida, ele fica dizendo onde ele tá. E, de novo, eu dou aula para crianças. E eu tô lendo um livro. Então, eu vou fazer paralelo. Não estou chamando as crianças de monstros. Mas, várias vezes eu vejo criaturas que, tipo assim, por que vocês não se abraçam? Por que vocês ficam brigando? Por que vocês se tornam algozes uns dos outros? Se eu claramente estou vendo que vocês só queriam que alguém abraçasse vocês, segurasse a mão de vocês. E eles não conseguem conceber isso. Porque o amor, ele exige abertura. E ele também exige que tu fique vulnerável. A violência, ela é isso. Ela é exercício de força sobre um corpo que não lhe deseja. E ela é unilateral, né? Então, os dois conseguiram chegar num ponto em que eles concordam que eles querem carícia. Eles querem amor, eles querem um abraço. Eles querem um pai e um filho. Se sentarem e se amarem. Mas eles são incapazes de
se abrirem. O Robson por trauma e o Victor porque ele é um babaca. Ele é um chinelão, assim, não tem do que chamar esse cara, ele tem todas as oportunidades. Eu odeio esse homem, ele não existe, eu odeio ele. Também. Criatura desprezível. Criatura nojenta. É aquele negócio, né? O monstro, Frankenstein é um monstro. Aí não, Frankenstein não é um monstro. Frankenstein é o monstro, né? De tipo, sim, é horrível, é horrendo. E aí tem outra frase que eu acho que eu fiquei procurando mais páginas. Eu fiquei tipo, não, meu Kindle tá com problema. Por que que não tem? Por que que ele não ressuscita e eles vão para o Brasil? Sabe? Vivem uma vida nova, renda fixa, sabe? Não. Aí a outra frase, e tipo assim, não sei se é a minha versão, não sei se eu li errado, mas eu vou ler e eu vou dizer o que eu pensei, e na hora, e de repente eu li errado, mas eu prefiro a minha versão, e eu vou mandar eles corrigirem lá na editora. Olhe para as mãos que executaram tais atos. Penso no coração em que foram concebidos, e anseio pelo momento em que estas mãos encontrarão meus olhos, e em que essa ideia deixará de assombrar meus pensamentos. Tem 2 jeitos que eu leio essa frase. Tais atos, Frankenstein, fazendo o Robson, Robson matando todo mundo. E no caso, causando sofrimento aos outros em busca de relento, né? E aí as mãos levadas aos olhos, ele finalmente ter o tempo de não ser o vilão na história dos outros. E é uma tristeza que ele só consegue fazer isso morrendo. E nem é morrendo, é se matando. É deixando de existir por uma vontade própria. Porque ninguém consegue matar ele também. Tipo, nem esse último mercê, nem essa última amostra de, tipo assim, tirar alguém do seu próprio sofrimento pode ser estendida ao Robson. Ele tem que fazer isso por ele. Ele literalmente, assim, aquela tese do o homem morre sozinho, ele morreu extremamente sozinho, nesse sentido. Mas também tem, né, executaram tais atos. O Robson anseia pelo Victor, botar as mãos nos olhos dele e segurar em um afago e dizer, eu te perdoo, ou no mundo mais utópico, eu errei contigo. Né? Dó, né? É muito exato. triste, porque assim, ele esperou tudo isso, ele fez tudo isso para chamar a atenção do Victor e ele não conseguiu essa confissão. Porque o Victor morreu sendo o mesmo desgraçado que ele foi a vida inteira, né? A gente acha, né, que é assim muito movido pelas novelas e etc, muito pelas coisas comédia romântica. A gente acha que tudo termina com um final feliz, né? E nem não é, cara. Tem pai que odeia filho mesmo. Tem pai que quer o filho morto. Tem pai que abandona o filho. E é isso, sabe? Mas a gente se choca com isso ainda, porque isso não é o natural. O que a gente esperava é que, pelo menos no fim da vida desse cara, ele convalescendo, ele pensasse, putz, eu acho que eu fui meio maldito, né? Vou pedir desculpa. E não foi o que aconteceu. E infelizmente é o que deixa mais triste a história, né? Quem mais vai falar? A Nanda quer falar. É que a gente, só para falar, a gente está chegando nos finalmente, aí como a gente está em mesma quantidade, eu vou tentar terminar próximo das 9h30 mesmo. O Thiago não ia conseguir ficar mais, então a gente já segue para os encerramentos, tá? Pode falar. O que eu senti muito nessa cena final, dele lamentando e tudo mais, é aquele negócio. Te dá uma fagulha de esperança, mas o que eu consegui pensar é, cara, ele só tá tendo essa proximidade também porque o Victor tá morto. Se ele tivesse vivo, ele ia falar uma porcaria e ia estragar esse momento. Tipo assim, exatamente, é uma imaturidade emocional dos dois, e aí você passa o plano pro Robson, que no final das contas ele é uma criança. Ele realmente ele não foi ensinado a ter, e ele tem mais maturidade do que o Victor. O Victor, tipo, ele não consegue ter essa abertura de ceder, e aí ele pega toda a culpa dele e joga no Robson, e pronto. E pensa, as últimas palavras dele, ele quase chega lá, não, eu podia, não, ou mata ele pra mim, e como que esse cara também é cretino ao ponto disso, de pegar a responsabilidade dele, ele conta como que ele ficou no meio da neve,
tantos dias, o cachorro morreu, ele quase morreu, um frio desgramado, tudo de ruim, e fala assim, mas faz isso por mim, vai lá e mata ele. Tipo, mano, que cretino que você é, você só conquistou esse cara só pra isso, só pra passar sua missão pra frente. Essa culpa que você sente, você tá passando pra outra pessoa. Cara, ai, que ridículo. Ah, que raiva que dá vontade de você viver ele de novo e matar ele de novo. Fala, mano, sofreu e foi pouco. Pelo amor de Deus. Exatamente. E assim, e é triste, né? E graças a Deus que o cara, o marinheiro, pelo menos ele é um pouco, dá pra ver que ele tem um pouco de senso, assim, né? Que ele falou, tá bom, eu não vou amar o monstro, mas também não vou matar. Então, ó, fica aí, chora o que você tem pra chorar e segue a sua Respeitou o vida. momento dele. Pelo menos, né? Pelo menos, assim, ele fez muito mais pelo Robson do que o criador dele fez o tempo todo. Escutou ele, né? Também. Escutou ele. Sim. Exatamente. Quem O mais, Vil- galera? o Vilmar quer falar alguma coisinha. Não, era só para ver se todo mundo também na viagem da leitura mesmo, dos fatos ocorrem no sentido de, em especial quando a esposa dele morre, se alguém se adiantou, pensou que ele faria alguma coisa no sentido de tentar trazer, dar vida para ela também, porque assim, das pessoas que morreram próximo, toda vez eu falei, cara, ele sabe fazer, se ele juntou pedaços de pessoas e fez alguém ter vida, por que ele não faz isso com a esposa? Pensei, mas assim, foi só aquelas coisas que vão passando, eu fiquei, até o Diego tinha comentado a questão da ciência. Aí eu tentei fazer tem esse ponto da ciência envolvida da criação dele, mas eu também fiquei me questionando o fato dele ter conhecido os pontos da alquimia, se até onde não influenciou essa questão de dar vida para o Robinson. Foi só alguns pontos que eu pensei e só para compartilhar. Sim, eu com certeza pensei, porque eu sou fanfiqueira, né? Então eu falei, agora é o momento de ele ressuscitar a Elizabeth e ver que não é porque ela ressuscitou que agora ela é ruim, e daí ele passar. Gente, eu sonhei longe, assim. Eu queria muito que ele tivesse ressuscitado alguém que ele já amava antes. Porque é diferente ele criar um bicho que ele ainda não tem afeto e daí passar a ter afeto, não ter. Mas alguém que ele já amava antes, então quiçá ressuscitasse o Clerval, que era o amor da vida dele, para ele entender que não é isso que muda a cabeça da pessoa, sabe? Mas não Acho que aconteceu. Então, no começo, acho que ele comenta que não conseguiria ressuscitar, que ele só consegue montar. Fica realmente essa parte da ciência dele, fica num âmbito bem místico. E nessa segunda parte, quando ele vai, na parte que ele está montando, teoricamente, a esposa ou a companheira do Robson, que fica muito estranho, porque ele começa a falar, não, porque é desprezível as coisas que a gente faz, que eu tenho que fazer. E aí você pensa, porque quando ele vai descrevendo que ele montou o Robson, eu pensei, tá, ele fica saqueando tumba, pegando parte de gente e costurando. Mas dá a entender quando ele está montando a companheira que é além disso, que, sei lá, teria ali envolvido algum ritual estranho para também fazer aquilo. E fica ali uma pontinha solta que te deixa com uma curiosidade. trabalhar na nossa curiosidade mesmo, né? Mas gente, infelizmente não foi dessa vez para Robson. Eu estou esperando Mary Shelley escrever o Frankenstein 2, tá? Estou esperando esse livro ser lançado, tá? Porque eu preciso saber o desfecho da vida desse Robson. Até porque, como eu falei, gente, se vocês não assistiram com essa energia de Frankenstein, assistam Eduardo de Mãos de Tesoura, porque em tese é o Frankenstein que deu certo, sabe? Deu muito errado, mas deu mais certo do que... Então, assim, fica aí a recomendação. O próprio Tim Burton confirmou, né, que é inspirado mesmo no Ele Frankenstein. confirmou. Ele confirmou e, assim, uma galera no grupo falou assim, eu sinto falta de ver o Frankenstein como o ser lindo que ele é, porque os filmes retratam ele de forma muito bestial. Mas o Tim Burton, sem falar especificamente de Frankenstein, mas ele traz esse elemento fofo para o Edward, que é uma gracinha. Não sei se vocês já assistiram. E é uma criança, né? Ele é um menino, e tudo aquilo que quer ser amado, quer ser aceito, não sei o quê. E quando ele precisa realmente usar a força dele, ele faz contra a vontade dele, ele mata um cara. Então, assim, tem muitas conexões. Tim Burton gostava muito de Frankenstein, tanto que ele fez um cachorro, que é o Frank Wayne, né? Tem um filme. E eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada por Tim Burton, mas assim,
Assistam, gente, muito legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Nina. A Nina, agora eu vi. Eu não sou fã de Tim Burton e eu recomendo todos os filmes que foram falados até agora. Então, eu não gosto da pessoa Tim Burton, mas os filmes dele são bons. não, sensacional. É que eu tenho um pet peeve também, que é um dos meus filmes favoritos é o Pesadelo Antes do Natal. Eu acho que é o Estranho Mundo de Jack, em português. E as pessoas falam, do Tim Burton, só que ele não é o diretor, ele é produtor. É o meu filme da vida que todo ano eu tenho que assistir. Eu adoro esse filme, só que Halloween e o Natal. tirando a produção, o filme não é dele. Tanto que, tipo, é um filme muito diferente dos filmes que ele normalmente faz. E eu gosto muito do filme, e aí fica falando, do Tim Burton. Não é. Tecnicamente. Eu queria... a gente meio que falou de tudo, né? Mas eu queria ir para textos do texto, que é filme. Tipo assim, eu quero muito fazer uma maratona e, tipo, ver os filmes e ver, tipo, como é que essas ideias passam. Porque teve... eu não sei se... Não, estou tirando, né? Sources, trust me, bro. Mas teve... Acho que na mesma época que a gente estava vendo de ler o livro, o Cauê tinha feito aquele comentário, tipo, eu quero um monstro grotesco, porque ele tinha visto o do Del Toro. E ele não tinha gostado tanto, porque o bicho não é grotesco, então. E eu acho que uma parte do que a gente está tendo, né, dessa releitura, e especificamente a leitura que a gente teve, que foi extremamente focada nessas ideias desconstrucionistas do texto, ela vem junto com o Del Toro nessa ideia, porque o Del Toro escreve muito sobre ditadura, principalmente a ditadura espanhola, a ditadura do México, ditaduras na América Latina, e essa figura, né, do nós como um Robson, né? Essa figura autoritária que decide sobre as nossas vidas e tal. E eu estou com medo, eu estou ansiosa, porém eu tenho medo de virar a pessoa que eu mais odeio, que é a pessoa que diz, no livro é melhor. Sim. Porque eu já vi o filme de 31, só que eu vi há muito tempo. E, tipo, eu sei que eu vou me irritar quando eles forem matar o Robson. Ele não morre daquele jeito. Eu tenho certeza, o meu esposo está sabendo agora, mas eu tenho certeza que eu vou encerrar essa live e nós vamos assistir um filme de Frankenstein. Porque a gente estava se segurando para não assistir por conta de spoiler, né? Mas a gente vai fazer essa maratona também. Então, assim, eu vou colocar lá no grupo meus pareceres sobre os filmes. Porque eu vou pôr com aquele blur para não dar spoiler para ninguém, mas assim, gente, eu quero assistir todos os filmes também. Quem mais vai falar? Missão do fim de semana. Missão do fim de semana. Fabrício ergueu a mãozinha. Eu queria, como a gente levantou os filmes, alguém se lembra de um filme em que o Victor faz uma noiva? Tem a noiva de Frankenstein. Mas tem o Robson também. E tem a noiva. Né? E aí os dois se juntam. Eu não assisti, tá? Eu me recordo muito. Eu não sei. Eu sei que existe esse filme porque o Buba indicou. Eu só conheço de título. Ele indicou lá no grupo. Eu não sei, não assisti o filme, mas o Buba falou: olha, assista o. Eu não sei se ele indicou no grupo ou se ele indicou direto pra mim, mas enfim, ele falou lá, a noiva de Frankenstein. Uhum. Não, eu tinha essa lembrança e não sabia se era uma falsa lembrança. As memórias que eu tenho desse filme são memórias falsas, porque eu via muito Família Monstro no Nick at Night. Era Família Addams, Família Monstro. Era muito legal. E era um Frankenstein casado com uma Frankenstein, e o filho deles era um vampiro. Tipo, era um rolê super. O avô era um vampiro também. Exato. Não, o avô dele era o Drácula. Era muito bom. Era muito bom. E era a mesma vibe, era tipo, diversidade é importante. Inclusive, eu acho que eu vou passar isso para os meus alunos. Agora que eu pensei, dá uma boa aula. Gente, vamos caminhar para o fim, então. Alguém mais quer falar alguma coisa?
Não, tipo assim, é só um comentário assim que a Nina falou da Família Addams, né? No início, eu acho que eu era pequena ainda quando eu assisti Família Addams, que eu achava que o Lurch, eu esqueci a tradução, eu achava que ele que era o Tropeço. Frankenstein. Eu fiquei muito tempo pensando dessa forma, até que depois eu falei, não, mas não tem Tropeço? nada a ver. O tropeço? É. O porteiro, Isso, né? tropeço. Aham. É o tropeço, mas eu Mas acho que acho que tem um pouquinho. eu acho que o tropeço tem um pouco, mas ele tem o Frankenstein do filme, né? Porque ele não tropeço. Ele fala só faz barulho só. Tem aquele filme que é o Van Helsing, sabe? Não sei se vocês já assistiram. Lá no Van Helsing tem um Frankenstein fofinho. É que aparece pouco, porque ele não é o personagem principal do filme, mas ele é um Frankenstein mais próximo do nosso Robson. Qual Van Helsing? O do... Primeiro, o Caçador de Monstros, que ele precisa usar o coração do Frankenstein para ressuscitar os filhos do Drácula. Não sei se vocês lembram desse. Aí tem Não é o com o Hugh Jackman, não, né? É ele mesmo. É esse? É isso. Tem um Frankenstein lá. Bom, galera, vamos lá. Vamos fazer a foto que semana passada nós esquecemos. Quem vai fazer o print aí para nós? Eu faço, só um minutinho. É Olha lá, hein, pessoal. Ixi, meu livro tá longe. Fazendo aqui. Só um segundinho. Aí. Show de bola. Agora vamos para os finalmente. Primeiro, amor, não sei se você quer compartilhar a sua tela para fazer o sorteio. Vou compartilhar. Deixa eu só salvar o print aqui, mas já compartilho. Uhum. Fechou. Tá? Vou compartilhar. A gente conseguiu uma barganha aí com o sebo aqui da cidade, né? Isso, vou falar, assim, a gente tem aqui, eu falei no começo da live, vou falar novamente, nós temos em Jundiaí o sebo Estação Cultural, assim, é uma rede de sebos, mas a gente tem uma unidade de Jundiaí, o pessoal tem uma unidade de Jundiaí. Se vocês puderem, segue lá no Instagram, se quiser comentar falando, vim pela live, né? Só para dar aquele, porque assim, eu achei muito legal eles doarem um livro para sortear. Eu o tinha convidado para participar dessa live, mas a nossa cidade, ela tá abrindo até às 10 o comércio. Então ele falou, puxa, eu não vou conseguir por causa disso, mas depois ele vai ver lá o vídeo do nosso sorteio. Então, o livro, como eu falei, né, é o Revolução dos Bichos. Então, é esse aqui, do George Orwell. E vai junto uma sacolinha do Cachorro Caramelo, que eu trouxe para vocês. E aí, quem for sorteado, depois me chama lá no Telegram, pode me chamar no particular para me passar o endereço, que eu vou mandar por correio para vocês, tá bom? Então, é isso. Pode compartilhar, Vou compartilhar. Se vocês estiverem vendo, vocês dão um toque, que aí eu já giro o sorteio aqui. Estamos vendo. Tá funcionando. Show de bola. Vou sortear, hein? Rufem os tambores. O Marco. Eu. O Marco. Aê, show de bola. Parabéns. Parabéns, Marco. Boa, valeu. Se você já tem, se você já leu. Não, eu tava na minha lista para pegar ele para ler. Ai, que ótimo, muito bom. Então vai ser bem aproveitado. Vai. Então, beleza. Muito obrigada ao pessoal da Estação Cultural por ter doado esse livro. E agora a próxima coisa é nós divulgarmos finalmente qual vai ser a nossa leitura de janeiro. Então, rufem os tambores. Só um Vou compartilhar segundinho. a tela para vocês verem as votações, porque eu trabalho com clareza aqui, né? Já vamos trabalhar no branco aqui. Só um segundinho que eu estou acessando. Acabou, Impresso? gente. Vai ser impresso? Voto impresso aqui. Voto impresso. Gente, nós tivemos 41 votos. A gente teve situações de empates de 3 livros, assim, o tempo todo. E eu tava assim, acompanhando, falei, putz, tomara que não dê. E aí, nos 45 do segundo tempo, quando eu divulguei, falei, gente, tá rolando um empate. Alguém foi lá e desempatou. Eu falei, que bom. Eu votei, acho que à noite, quando você mandou a mensagem à noite, eu votei nele. Que bom. Apagou o cabo eleitoral. O melhor foi que eu olhei a lista de livros e eu falei, nossa, indicaram esse livro, tipo, esse livro aqui.
Eu tava querendo ler. Aí eu lembrei que eu coloquei o livro na lista. Que legal. E eu vou já falar que a pessoa que indicou se chama Stephanie, depois eu compartilho com vocês o nome de quem indicou. Como eu falei nas outras lives, eu não ia divulgar com antecedência quem eram os indicadores, a pessoa que indicou, porque tinha indicação do Buba lá também. Então eu imaginei que ia seguir uma tendência. Por exemplo, teve muitos votos para livros que o Cauê citou na live, no dessa lista. Então eu falei, para não seguir essas tendências, vamos trabalhar no offline, mas depois eu divulgo quem foi. E quem indicou foi uma pessoa chamada Stephanie, tá? Depois eu vou marcar lá no Telegram. Amor, pode compartilhar a arte que eu fiz. Pode compartilhar a arte já? Isso, depois aí Show você de bola. compartilha a enquete. Vou compartilhar. Tarararã, Ela aqui, só um segundinho que eu tenho que achar ela aqui. eu mandei no seu WhatsApp. Não, eu sei. Ah, tá. Nossa, ter que tirar tempo para ler Duna vai ser. Será que vai ser Duna? Vamos lá, hein? Meu nome é Nino Stephanie. Olha que não é Duna, né? Porque não foi. Poxa. Tarararã, 100 anos de solidão, galera. É esse o livro que nós estamos aí para ótimo. Para ler. Então, aí, ó, então já estão as separações dos capítulos, tá? Eu não sei se vocês conhecem o enredo, né? 100 anos de solidão é um livro a respeito de uma família, que é a família Buendia. E aí, essa família se passa em Macondo, né? Que é uma cidade fictícia, criada. O livro, eu fui lá pegar no sebo hoje, né? Esse livro aqui é do Gabriel Garcia Marques, a minha versão. E aí é a família Macondo num lugar fictício e eles vão contando como que é a vida dessa galera. Então aí, ó, o Vi tá colocando aí as votações. Então o 100 anos de solidão foi 15 e o que eu falei que estava empatado, Drácula e Ensaio sobre a Cegueira. Esses livros andaram muito próximos aí e acabou sendo 100 anos de solidão. O livro 100 anos de solidão, ele não tem divisão ele não tem números de capítulos, tá, gente? Ele tem ali quer ver? Ele não tem separação de capítulo, número, mas eu fiz uma separação para ler 1/4 por semana. Então, eu coloquei ali os capítulos, mas é 1/4 por semana para a gente ter 4 reuniões. Tá bom? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre o livro? Alguém já leu? Alguém conhece? Eu tô com a Nina que se eu tivesse... Eu queria o Drácula. Eu queria o Drácula. Na verdade, não. Eu queria o Drácula também. Eu vou querer o Drácula também. Eu queria o Drácula para seguir a tendência, né? A tendência saindo de Frankenstein, indo para um livro ali na pegada do gótico também. Mas eu fiquei feliz com 100 anos de solidão, que é um livro bem conhecido aí, dá para tirar, imagino que dá para tirar bastante reflexão dele. Eu já adianto para vocês que ele é uma leitura um pouco difícil, porque ele trabalha com personagens que têm o mesmo nome. Então, vocês vão ter que... Na minha, gente, juro, na minha edição, tem uma cola, que é a árvore genealógica, para você entender de quem está falando, porque tanta gente com o mesmo nome... Aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. É uma árvore, literalmente, galera, é uma árvore genealógica para falar, para você saber de quem ele está falando, porque todo mundo tem o mesmo nome. Mas vai ser legal, eu tenho certeza que vai ser bom. A Nina quer falar. Pode falar. É só uma prova de que a gente vive na ditadura da toga. Existem votações livres no Brasil, a gente vive uma ditadura absurda do judiciário de não ter saído Drácula. Como assim o que eu votei, não, velho? Como assim o que eu indiquei não sabe? E eu tava morrendo de medo. Nem eu que eu indiquei, eu não tinha nenhuma esperança para Duna. Duna era o meu Robson. Eu não tinha como amar, porque ele estava fadado a sofrer. Porque ninguém ia votar em Duna. Mas o livro que precisa de diagrama para entender quem é que tá falando, aí não. Aí a gente vota. Aí me complicou aí também. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Gente. Não, eu digo mais, né? Porque o ensaio sobre a cegueira foi uma indicação minha. Eu tava morrendo de medo de ganhar, porque eu falei assim, gente, daí agora, né? Se ganhar, e aí vai parecer que foi ditadura da toga mesmo. Tipo, eu forjei o sorteio
Eu que forjei as votações para sair o livro que eu indiquei. Mas daí não foi, deu tudo certo. Eu até tinha indicado também um livro de vampiro, que eu acho que foi a primeira vampira mulher escrita, que é Carmila. Só que eu acho que não apareceu na lista. Depois eu vou dar uma olhadinha, porque É, em tese a gente gerou um Excel com todos os. Ou então eu só mandei na minha cabeça mesmo, porque às vezes acontece Não, isso. eu acho que tinha sim esse nome na votação. Não sei se no resumo aqui acabou. Não sei. Eu votei em Carmila. Não, e Nina agora é a mais desgraçada das pessoas. Então é isso, galera. Dezembro, vocês estão de folga, tá bom? Aí nós nos vemos aí em janeiro lendo 100 Anos de Solidão. Certinho, gente. Aí, valeu, pessoal. Mais, um Obrigadão. grande abraço. Foi um prazer ler com vocês. Falou. Viu? Foi muito bom. Valeu, gente. Valeu. Bom Natal, Obrigado, boas valeu. festas para vocês. Tchau para vocês também. Tchau, tchau. Verdade. Boas festas. Vejam os filmes. Sim. Nossa próxima missão. Aí, bora colocar lá no Telegram. Tchauzinho. Tchau, tchau.